Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Obra na Avenida 9 de Julho ficará 10% mais cara. A área azul digital já está funcionando na 9 de julho. Prefeitura perde 60 fiscais de combate à dengue em 8 anos. Câmara entra em disputa legal com a concessionária para a renovação da frota. USP tem inscrições abertas para aulas gratuitas de canto e instrumentos. Revide. A obra da Avenida 9 de Julho terá um acréscimo de 10% no seu valor total. O valor estimado pela Prefeitura de Ribeirão Preto para a conclusão das obras de restauração, revitalização e de construção do corredor de ônibus na Avenida 9 de Julho, no novo processo licitatório que está sendo finalizado pela Secretaria Municipal de Administração, será de 34,3 milhões, um acréscimo de 3,2 milhões em relação aos 31 propostos pela construtora Metropolitana, que venceu o certame anterior, mas teve o contrato rescindido pela Prefeitura. O novo valor foi passado ao Tribunal de Justiça de São Paulo pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. De acordo com a pasta, a nova licitação está sob análise da Procuradoria-Geral do município. Depois retornará para a Secretaria de Administração, responsável para dar continuidade aos trâmites do processo. O projeto original não foi alterado, ou seja, a galeria pluvial de aproximadamente 1 quilômetro citada pela construtora Metropolitana não mudou os planos da Prefeitura. Em janeiro, a Justiça manteve a liminar concedida a favor da construtora Metropolitana. A empresa questiona as penalidades impostas pela Prefeitura na rescisão unilateral do contrato. As obras na Avenida 9 de Julho começaram no dia 20 de junho do ano passado. O primeiro trecho já deveria ter sido entregue em 22 de setembro. E hoje, 40% dos trabalhos já deveriam estar concluídos. Porém, apenas 8% foram terminados. Pois é, né, Murilo? Eu estava fazendo essa conta de 10%, com esse prejuízo todo para tanta gente, falar num prejuízo de 10% é muito pouco, né? Porque eu acho que o estrago que está sendo feito, que foi feito, ainda está na Procuradoria-Geral do município, depois vai para a Secretaria da Administração. Depois você tem aí 90 dias, nós estamos já meados de fevereiro, né? Então, você vai terminar isso aí quando? Em março? Vai começar de novo tudo isso em junho? Pois é, não, essa foi uma coisa muito grave que aconteceu na cidade, quer dizer, o que era para ser algo bacana, que era restaurar a 9 de Julho, que é uma avenida emblemática de Ribeirão Preto, acabou se transformando nesse tormento todo. A gente tem visto as entrevistas dos comerciantes, parece que já sobraram só 40 empresas ali naquele centro, né? E os que estão lá estão com uma dificuldade imensa, né? As pessoas mostram lá de como ficou aquele acesso. A construtora essa Metropolitana, quando saiu, deixou uma terra arrasada, né? Não arruma mais nada, larga tudo como está. E o prejuízo para os comerciantes é interminável numa obra que a gente não sabe ainda quando vai terminar. Revide. Depois de confirmar a volta da área azul na Avenida Saudade, a RPMob também anunciou que nesta quarta-feira, dia 7, haverá o início da operação do estacionamento rotativo na Avenida 9 de Julho e em 2 ruas próximas à centenária via da cidade. Ao todo, serão 54 vagas distribuídas na região da avenida. Segundo a RPMob, serão 32 vagas na 9 de julho, sendo 22 vagas com ângulos de 45 graus ao lado do canteiro central, na pista centro-bairro da avenida, no trecho entre a rua Marcondes Salgado e a Cerqueira César. Já as outras 10 vagas com ângulos de 90 graus serão no trecho da avenida entre a São José e a Marcondes Salgado, as quais 6 no sentido bairro-centro e 4 vagas no sentido centro-bairro. Usuários podem comprar créditos de R$ 1,50 para 1 hora ou de 3 para 2 horas. A área azul funciona de segunda a sexta-feira das 9 às 18 e ao sábado das 9 às 13. Bom, Murilo, eu vou te confessar que quando eu vi inicialmente essa cobrança desse estacionamento, mesmo que seja R$1,50, eu acho que o mínimo que a prefeitura deveria fazer era abrir aquilo ali e não cobrar, né? Porque o estrago que já foi feito ali para os comerciantes, né? Não, e o seguinte, as televisões aí, os telejornais da imprensa aqui da cidade, do meio-dia,
mostraram as tais vagas que a gente estava falando aqui. Eles pegaram um canto do canteiro, assim, da rua, onde seria um espaço da via, que está todo embarrado, cheio de obra, e colocaram umas faixinhas brancas ali, assim, para a pessoa atravessar como se estivesse andando na avenida. São, assim, vagas, assim, precárias. A pessoa vai estacionar o carro no meio do barro da obra, né? Então, assim, não tem o menor sentido primeiro, essas vagas nem deveriam ser chamadas de vagas de trânsito. E segundo, não deveriam cobrar, deveriam arranjar até alguma outra maneira de ampliar ali o estacionamento naquele entorno para ver se as pessoas compram e circulam por lá. Então, realmente, esse negócio aqui foi uma decisão muito ruim da prefeitura. O clima lá na 9 de julho não tá nada bom, né? Revide. A equipe de prevenção à dengue da Prefeitura de Ribeirão Preto encolheu 19% nos últimos 8 anos. O contingente de agentes de combate às endemias em dezembro de 2023 foi de 263 profissionais, 60 a menos que no mesmo mês de 2016. Os agentes realizam ações de vigilância, inspeção e controle de focos de vetores, como nas visitas às residências e terrenos baldios. Mesmo com dados ainda parciais, janeiro de 2024 já contabiliza o terceiro mês com mais suspeita de infectados dos últimos 11 anos, conforme informações repassadas pela Prefeitura em coletiva de imprensa. A Vigilância Epidemiológica de Ribeirão Preto emitiu um alerta no final de dezembro do ano passado para o aumento de notificação da doença e do chikungunya. Bom, isso aí eu acho que é a morte, como é que é? A crônica de uma morte anunciada, né? Essa coisa da dengue aí, por mais campanha que se faça, é impressionante, né? É um tema recorrente, né? Volta todos os anos, as informações são conhecidas de todo mundo, né? Só que esse ano, né, tá aparecendo aí um surto uma epidemia bem forte. E a gente até começa a ficar preocupado quando você vê as pessoas do teu entorno. Eu, por exemplo, no meu bairro, na minha vizinhança, vi várias pessoas, né, que pegaram a dengue e tal, casais, famílias inteiras que pegaram, bem próxima, né, desses locais aí da onde a gente mora e a gente circula, o que é muito preocupante. Também houve uma mobilização aí das pessoas procurando nas clínicas particulares, né, a vacina, e também já não há mais vacina de dengue mesmo para quem queira comprar. E a gente tem uma perspectiva aí bem demorada de chegar as vacinas na rede pública, porque está faltando matéria-prima e o Ministério da Saúde já falou que vai direcionar as vacinas para as cidades onde a situação é ainda mais grave que Ribeirão Preto. E existem várias cidades no Brasil que estão com a situação muito pior que a nossa. Revide. A tentativa da Câmara Municipal de Ribeirão Preto de comprar 12 veículos 0 km para trocar parte da sua frota chegou a um impasse legal e poderá ir parar na Justiça. Isso porque uma concessionária de veículos da cidade de Franca, que venceu o pregão eletrônico, realizado em setembro do ano passado, não cumpriu o que estabelecia a licitação. E, em vez de entregar carros de cor preta, teria tentado entregar veículos brancos. A empresa venceu a licitação com um valor de 1,6 milhão. O impasse entre a Câmara e a concessionária começou no final de novembro do ano passado, quando a empresa oficiou à Câmara de que os veículos estavam disponíveis para a entrega. Na ocasião, servidores do Legislativo foram até Franca e, ao vistoriarem os veículos, verificaram que eles eram brancos, diferente da cor preta exigida no edital. A empresa tentou uma segunda entrega. Entretanto, após a vistoria nos veículos, teria sido constatado que eles não eram pretos de fábrica e que haviam sido pintados pela concessionária. Ao serem pintados, os veículos 0 km sofreram uma desvalorização no valor. Em média, segundo concessionárias consultadas, esta desvalorização pode ser de até 20%. O Ministério Público do Estado de São Paulo foi consultado no começo de janeiro. No termo sugerido pelo MP, a concessionária se comprometeria a dar um desconto de 20% sobre o valor de cada carro como forma de ressarcir os cofres públicos pela desvalorização causada. Até o momento, as partes ainda não entraram em um acordo sobre o termo. Eu vi isso aqui, Murilo, eu fiquei chocada. Falei, como é que uma concessionária tem essa brilhante ideia de, ao invés de entregar o carro que ela se comprometeu a entregar, que é preto, compra o carro branco, deve ter comprado porque devia estar mais barato, vai lá, dá uma pintadinha no carro e quer passar o carro branco como carro preto, meu Deus do céu. Pois é, a gente até custa crer que essa notícia seja verdadeira. Parece uma piada, né? Mas e tem mais duas questões, assim, que criou-se um grande impasse, porque o Ministério Público já foi consultado,
E surgiram duas situações. As empresas que participaram da licitação para oferecer um carro preto, se a prefeitura aceitasse o carro, a Câmara aceitasse o carro branco, essas empresas que tinham disputado a entrega do carro preto vão reclamar. Só nós estávamos disputando um carro preto. E o Ministério Público também já avisou a Câmara que se você aceitar um carro preto que originalmente é branco, né, você vai ter problemas conosco porque você não está cumprindo o que o edital permite, o que o edital determinou. A solução que cogitaram aí é a empresa dar um desconto de 20% sobre esse valor que ela ganhou para a Câmara aceitar esses pretão pintado, mas com 20% de desconto. Pois é, que o carro branco ele é mais barato, né? Então o carro com cor ele é mais caro. Como é que... Não, é brincadeira, né? Revide. O Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, está com inscrições abertas até às 16 horas do dia 10 de fevereiro para oficinas gratuitas de canto e instrumentos musicais, como flauta transversal, percussão, piano, viola brasileira e caipira, violão, violoncelo e ainda para participação no coral da Filô. Os interessados podem se inscrever online para aulas individuais ou em grupo. As turmas de aula em grupo são direcionadas para iniciantes, enquanto as aulas individuais serão adaptadas de acordo com o nível de cada aluno. A iniciativa busca promover o desenvolvimento e aprimoramento das habilidades musicais da comunidade local. As atividades das oficinas vão de 4 de março a 21 de junho e serão nas dependências do Departamento de Música no campus da USP de Ribeirão Preto. Revide. E o repórter Paulo Apolinário vai nos contar os detalhes da Revide desta semana, que circula exclusivamente na sua versão digital. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. O mês de fevereiro marca não apenas o retorno às aulas, mas também o reencontro das famílias com as rotinas escolares de crianças e adolescentes. Pensando nisso, preparamos na Revide Digital desta semana uma matéria especial sobre a volta à rotina das aulas. Conseguimos dicas com famílias especialistas de como realizar a readaptação de crianças, adolescentes e também dos pais. Então, para saber mais detalhes sobre esta e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide. A repórter Gabriela Maulin traz os destaques do portal Revide desta semana. Olá, aqui é Gabriela Maulin e eu venho agora com os destaques do portal Revide. O GSH Banco de Sangue de Ribeirão Preto informa que estará aberto no período de carnaval, em seu horário normal de atendimento, de segunda a sábado, das 7 às 12 horas, na rua Quintino Bocaiúva, 975, no bairro Vila Seixas. A unidade estará fechada apenas nos dias 11 e 13 de fevereiro. Segundo a instituição, as doações de sangue tendem a cair ainda mais neste período, em decorrência do feriado prolongado e dos recessos no trabalho, em que muitas pessoas viajam. Atualmente, os estoques sanguíneos enfrentam um déficit de 60%, um estado considerado preocupante para o atendimento às demandas dos hospitais. Mais informações você encontra em revide.com.br. A rainha do axé, Ivete Sangalo, anunciou na última segunda-feira, dia 5 de fevereiro, uma das maiores turnês de sua carreira, que completa 30 anos em 2024. E Ribeirão Preto não podia ficar de fora da festa Mega Turnê em Estádios, que chega na cidade no dia 7 de dezembro, ainda sem local definido. Ao todo, serão 30 shows pelo país, começando no dia 1º de junho, em Manaus, e terminando no dia 12 de abril de 2025, no Rio de Janeiro. Os ingressos da turnê já estão sendo vendidos e mais informações vocês podem encontrar pelo Instagram, @esquentaivete, ou pelo site www.turneafesta.com.br. Repetindo, www.turneafesta.com.br. Por hoje é só e até a próxima. Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje falaremos de uma categoria especial de filmes que é filmes bons, mas que faltou sal para assistir no carnaval. Ou seja, filme que era para ser bom, mas faltou sal. E tem um filme que se chama Foe, não sei como pronunciar isso, F-O-E, no Netflix,
se passa num futuro, a terra meio assim desenganada, devastada, só poeira, não chove, difícil chover. É o hoje em dia mais piorado, daqui eu acho que é 2060. E é um casal que vive numa casa lá, num lugar que já não era para ter mais ninguém, eles moram numa fazenda seca, e chega um cara que o marido foi sorteado para ficar um tempo no espaço sideral, e ele vai ficar 2 anos, eu acho, trabalhando num lugar, ele vai ganhar uma grana, e a empresa coloca uma réplica dele para ficar no lugar dele, para a esposa dele não ficar sozinha. Não é boa essa história? Assim, essa trama, esse plot, é muito bom, né? Então, mas o filme é sei, parece o deserto, às vezes vai e vem, não é? O final é bom, essa história é boa, mas faltou sal, Ajinomoto e um pouquinho de shoyu. Então é isso. Tchau! Bye! Revide. E a minha sugestão de leitura nesse final de semana são 2 livros da Rosa Monteiro, uma jornalista e escritora espanhola. Eu vou começar falando do último livro que ela lançou, que é O Perigo de Estar Lúcida. Um livro, para mim, bem intrigante. Assim, ela faz um paralelo entre o artista e o louco. Ela mostra o quanto a lucidez e a loucura estão associados ao comportamento do gênio. O livro mostra alguns escritores que estiveram muito próximos dessa linha tênue, e ela se detém muito em algumas histórias de alguns escritores, que de tão angustiados acabaram por tirar a própria vida. E é o caso, por exemplo, da Sylvia Plath, e até ela fala bastante do livro, ela recorre muito ao livro Redoma de Vidro dela. A Virginia Woolf também, que foi uma escritora que acabou se suicidando, e outros incansáveis aí, caçadores do sublime, né, que enfrentaram grandes angústias e também transtornos mentais. É um livro muito interessante, eu acho que assim tem muita referência, acho que dá para fazer uma boa leitura, assim, se aproveitar para ler e saber um pouco mais sobre os autores que ela fala. Um outro livro dela, foi o primeiro livro que eu li da Rosa Monteiro, foi A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Esse livro é muito bom e ele conta a história da química, a Marie Curie, que é entrelaçada, é uma história que ela conta, entrelaçada com o próprio relato dela, do luto dela, da autora. O resultado é um livro bem diferente, cheio de informação e sentimento. Um livro sobre o luto que navega entre a ficção e a memória. Quando a Rosa Monteiro leu um impressionante diário que a Marie Curie escreveu após a morte do seu marido Pierre Curie, ela sentiu que a história dessa mulher guardava uma triste sintonia com a sua própria história. O marido dela, o Pablo Liscano, que foi marido dela durante 21 anos, ele morreu depois de enfrentar um câncer. E ela conta muito sobre o que ela passou, né, na história dela com o marido. E as consequências dessa perda gerou esse livro assim, muito tocante a respeito da morte, mas sobretudo dos laços que nos unem no extremo da vida. Falando um pouco da autora, a Rosa Monteiro nasceu em Madrid, na Espanha, em 1951, ela está com 73 anos. É um dos principais nomes da literatura espanhola contemporânea. Ela é jornalista, publicou já dezenas de livros, entre romances e obras de não ficção, e colabora desde 1976 com o jornal El País. Seu trabalho está traduzido para mais de 20 idiomas e já recebeu diversas premiações. Vale muito a pena ler o texto dela, né? Ela tem um texto muito bom e as histórias que ela conta. Então, eu acho que ela tem uma leitura assim, que vale muito a pena. São livros curtos, mas potentes. O que eu poderia recomendar para as pessoas, eu assisti um documentário da noite que mudou o pop, que está na Netflix, que foi a gravação do USA for Africa, que foi uma ideia de um produtor, né, de arrecadar dinheiro. Essa foi uma noite de 1985, e ele aproveitou que todos os grandes artistas dos Estados Unidos e do mundo estariam juntos numa premiação e convidou esses artistas todos famosos, Cyndi Lauper, Kenny Rogers, Michael Jackson, Lionel Richie. Convidou todo mundo para depois da premiação acabou ficando uma noite inteira gravando aquela música famosa do USA for Africa. E uns meses antes, o Michael Jackson e o Lionel Richie começaram a fazer a música.
E é muito legal, assim, ver o talento, uma perda imensa, né, que tinha o Michael Jackson. O cara fala pra ele, assim, que precisava fazer uma música, e ele começa a cantar, assim, primeiro bater nas mãos, vai achando uns ritmos, aí eles vão gravando aquilo, as camadas, e no fim o Michael Jackson e o Lionel Richie compõem essa música, que virou um sucesso mundial. E no dia da gravação é incrível de ver como é que é uma música gravada. Eles não gravaram a música inteira cantando todo mundo junto. Eles vão gravando vários pedaços, né? Cada um fazia um solo e eles viam qual era o solo, um que tinha uma voz mais grave, uma voz mais aguda, e eles vão gravando aquilo e tal, e até que depois eles não chegam propriamente a cantar a música inteira. Eles gravam todas as partes na produção e depois montam a música. E para fazer com que todo mundo se conseguisse reunir nessa noite, estrelas assim, né, com um gênio muito forte, eles colocaram um pequeno papelzinho que o cara fez à mão, numa folha de papel mesmo. Eles colaram assim: venha gravar a música, mas deixa o seu ego lá fora. Quando você começa a ler, por exemplo, sobre a história dessas pessoas, esses artistas, eles são tão agoniados, né? Eles têm uma potência de sentimento tão forte e não conseguem resolver com a vida normal, né? Então, esses caras realmente, eles são muito diferenciados. Bom, tá aí uma dica, né? Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone, roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio. Não deixe de dar 5 estrelas no Spotify, siga no Apple Podcasts e na Amazon Music. Favorite no Deezer e se inscreva no Google Podcast ou no YouTube. Você ouviu Revidcast, o podcast da Revide.